Olá, gente. Como estamos? Preparados para mais um capítulo? Para mais lágrimas? Porque esses dois últimos capítulos do profeta Zacarias é de machucar o coração. Aliás, esses últimos capítulos têm sido assim, né? De muita informação. Esses capítulos têm, assim, nos ajudado a entender mais o tempo do Eterno, que não é segundo o nosso tempo, que as coisas que ele faz simplesmente seguindo os planos que ele já tinha preparado desde a fundação dos séculos. Portanto, não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Se você faz a sua parte, bom para você. Se você não quer fazer a sua parte, o Senhor dá um jeito e arruma outro para fazer. A escolha é nossa. Se estamos dispostos a participar, tomar parte desse plano, desse projeto, que se chama restauração do nosso planeta, restauração do nosso braço de Orion, porque não é só o nosso planeta que foi afetado pela queda de Lúcifer. Foram mais de 40 planetas aqui do nosso braço de Orion que foram afetados. Então, não é só a restauração da nossa Terra, mas é a restauração do braço de Orion. Olha como isso é importante. E mais importante é que a Terra, nossa terrinha aqui, que em alguns planos espirituais é chamado de Urântia, foi escolhida por Jesus de Nazaré para o seu último teste como regente do braço de Orion. Nós somos conhecidos como a Terra que crucificou o Criador. Mas justamente por isso foi estabelecido aqui o seu trono. É estabelecido na cidade que o trespassou. Não é uma vingança, não. Não é. É a graça e a misericórdia do Eterno para com todos os habitantes do planeta Terra. Eu sei que esse conhecimento é um pouco forte para alguns. Mas é a realidade, gente. Nós fazemos parte de uma grande estrutura espiritual. Nós não estamos isolados e sozinhos. Existem seres angelicais e outros seres terrenos como nós que estão assim, ó. Eles vão conseguir, eles vão conseguir. É muito séria a nossa posição aqui na Terra. E essa conscientização nos faz mais responsáveis. Porque não depende só de você, não depende. Esse benefício não é só para nós. Esse benefício engloba mais de 40 outros planetas habitados nesse longo braço de Orion.
que tem, sei lá, eu nem sei quantas estrelas tem no braço de Orion. Eu nem sei quantas estrelas tem. E cada estrela dessa tem a possibilidade de ter um planeta habitado. Ou ter um planeta com a possibilidade de vida. Vou perguntar aqui. Quantas estrelas? Vamos ver se tem em português, né? Porque em inglês com certeza vai ter, não sei se tem em português. Quantas estrelas existe no braço de Orion? Vamos ver se tem. Braço de Orion, Wikipedia. O braço de Orion é um braço local, é um braço espiral menor da Via Láctea, o sistema solar, assim como quase todas as estrelas vistas a olho nu. Deixa eu ver se eles vão informar aqui. Esta está localizada abaixo de Orion, o sistema solar e a Terra estão localizados. Eu quero ver. Eu estou tentando tirar umas coisas que estão aqui, porque elas ficam atrapalhando. Deixa eu ver se eu acho, viu, gente? Espera aí. Opa. Nossa, tem muitas, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Nossa, olha, gente, não tem nem jeito, porque são, por exemplo, os aglomerados abertos do nosso braço de Orion. Tem o Messiá 6, tem aglomerado de borboletas. Tem o Messiá 7, aglomerado de Ptolomeu. Quer dizer, são aglomerados de estrelas. Aí tem o Messiá 23, Messiá 25, 29, 34, 35, 39, 44, chama aglomerado de Presépio. Tem o Pleiades, tem M45, Messier, ainda tem outros, Messier 40, Messier 73. Braço de Orion e vizinhos. Quer dizer, nós temos um braço, ainda tem mais vizinhos de braços, né? Esse aqui não está falando quantas tem, não, só falou o tanto de coisa que tem, né? O tanto de braço que tem, cada braço tem. Ó, quantas estrelas no braço do centurião. No entanto, uma das características, quantas estrelas, uma das características mais distintas do constelação de Orion é ser um cinturão formado por 3 estrelas similares alinhadas com aproximadamente a mesma distância visual. Aqui também não fala. Esse aqui tem um cinturão de Orion. Eu não estou falando do cinturão, estou falando do braço todo. Quais são a principal estrela de Orion? As 2 estrelas mais brilhantes, Rigel, é o seu Betelgeuse e Rigel, são as 2 estrelas maiores do nosso sistema, que elas são 5 vezes maiores do que o nosso Sol. As 3 Marias também estão no gente, olha o tanto de estrela. Eles não falam quanto, acho que eles nem sabem, né? Não tem nem como contar. Então, gente, você já pensou a nossa responsabilidade aqui na Terra? Então, vamos lá. Vamos para o capítulo 13. Depois eu vou ver se eu acho em inglês, em português não tem, né? Tá vendo como é difícil estudar em português? Vocês não têm as informações. Vocês não têm as informações. Em português é muito difícil estudar em português, gente. Não sei como é que vai fazer não, viu? Porque parece que
Ah, não foi, I said to you, eu falei para vocês que não tinha informação em português, mas que em inglês eu acharia. Sabe quantas estrelas tem só no nosso braço? Só aqui onde a Terra está, nesse bracinho. Você sabe qual que é o braço? A galáxia é uma coisa assim, aí ela roda assim, né? Então, quando ela faz isso, ela faz alguns braços, tá? São 3 ou 4 grandes braços. O nosso é o Orion, um desses braços. Sabe quantas estrelas tem? 800 mil estrelas, só no nosso braço de Orion. Só no nosso braço, gente. Aonde Jesus de Nazaré é o cabeça. Pois é. Meu telefone está tocando, mas eu não vou atender, não. A purificação do pecado. Naquele dia, haverá uma fonte aberta. Naquele dia, nesse dia aqui, gente, em que todas aquelas coisas vão acontecer, em que Jerusalém será cercada, e que o Senhor vai batalhar por Jerusalém e vai usar o povo que está fechado em Jerusalém para libertar todo o nosso planeta. Na mesma época em que as tribos vão chorar por Jesus de Nazaré, lembra que nós estudamos ontem? Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Nessa época aqui, naquele dia, quer dizer, nessa época, não é um dia específico, naquele tempo, naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Uma fonte aberta. Fonte significa água, significa purificação. O que o Senhor está dizendo aqui? Naquele dia haverá uma fonte aberta. Quem quiser ir lá nessa fonte aberta e se purificar de todo o pecado, aí está a condição. Você quer? Será que todos vão querer ir nessa fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Graças a Deus, louvado seja. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Todo mundo que está lá, em Jerusalém agora, que não confessa o Eterno como único Deus e Criador do universo, e ao seu Messias, vai ser cortado de Jerusalém. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. Quem falar alguma coisa que não esteja sobre a cabeça, sobre o cabeça que é Jesus de Nazaré, está cortado. Sabe aquela história que uma maçã podre empodrece toda a caixa? Naquele dia, os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem.
porque não há necessidade mais de profeta. Quem vai estar no meio de Jerusalém é o Senhor. Então, para que profetizar? Não necessita mais de profecia. Profecia agora, porque nós não temos o Messias com a gente. Mas quando ele estiver em Jerusalém e governando o planeta, não vai haver necessidade. Quem quiser alguma coisa, vai até ele. E vai ter a resposta. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, tenho sido escravo desde a minha mocidade. Ele prefere ser escravo do que ser profeta. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Essa aqui eu não entendi. Não entendi. O que tem as mãos serem feridas? Ou será que os profetas feriam as mãos naquela época? Vamos lá. Versículo 7. O pastor ferido. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Essa aqui é uma referência à espada que foi usada para abrir o lado do Messias, quando ele estava crucificado. Lembra que um centurião romano veio para certificar de que Jesus estava morto, enfiou a espada do seu lado. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor. Jesus aqui é chamado de pastor, porque é o que ele é. Ele é pastor. Ele mesmo disse, eu vou arrebanhar as minhas ovelhas. Quem que arrebanha as ovelhas é o pastor. Ele se diz o sumo sacerdote aqui. E contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, o Senhor está chamando Jesus de Nazaré de companheiro. O homem, companheiro do Eterno. É você um companheiro do Eterno? Companheiro é aquele que trabalha junto. Se você trabalha junto com o Eterno, você é um companheiro do Eterno, como Jesus de Nazaré era. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Foi o que aconteceu, não foi? Mas volverei a minha mão para os pequenos. Aqueles que ninguém dá valor neles, como foi no caso, né, dos discípulos de Jesus, os primeiros discípulos. Eram gente simples do campo. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão extirpadas e espiarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar esta terceira parte pelo fogo. Gente, o que o Senhor está dizendo? Que esses discípulos seriam espalhados. As duas partes delas serão extirpadas. O primeiro que foi extirpado foi Estevão. Depois Tiago, irmão. Depois Tiago, não, o Tiago. Quem que foi morto? Foi o Tiago, irmão de Jesus, ou foi o outro Tiago? Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes delas serão extirpadas e expirarão. Mas a terceira parte restará nela. Alguns fugiram de Jerusalém. Um dos discípulos de Jesus, acho que o Tiago menor,
foi para a Índia, outros foram para a Europa, alguns para Chipre, e a terceira parte restará nela. Ficaram poucos, né? João, por exemplo, foi para lá em cima, lá para... Como que é o nome da cidadezinha que ele foi? Eu não vou lembrar onde agora. Não era Tarso, não. Uma daquelas cidades que ficava acima, lá no Líbano, que hoje é Líbano, né? Ele foi para lá e lá ele morreu. Farei passar essa terceira parte pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Isso aqui pode ser também aplicado ao povo judeu. Que depois da morte de Jesus, no ano 70, 30 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém foi invadida, destruída, e todos foram mandados embora. Aí, ó, um pouquinho só daquele povo conseguiu escapar. Quem estava já fora ficou, né? Mas mesmo assim, gente, em Roma, em Alexandria, houve uma perseguição imensa aos judeus. Imensa. Morreu muita gente, mas muito judeu. Então, essa parte que ficou, farei passar essa terceira parte pelo fogo. Se a gente for também aplicar isso aos discípulos que fugiram, né, que foram, por exemplo, Pedro para Roma, ele foi crucificado. A mulher dele foi jogada aos leões. Paulo também foi morto à espada em Roma. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, como fez Nero em Roma, queimando os cristãos, fazendo deles como tochas na noite de Roma. Quantos judeus também morreram? Quantos judeus também morreram assim, pelo fogo? Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Ai, Jesus. Não tem nem o que dizer aqui, né, gente? Como eu conheço muito de história humana, porque eu sou uma curiosa no sentido de estudar sobre as civilizações. Eu consigo ver o que o profeta viu aqui antes mesmo. Ele não tinha conhecimento nenhum do que aconteceu. Ele profetizou isso 400 anos antes. Se a gente for levar mais um pouco, 500, 600 anos depois, isso foi acontecer. Isso, por exemplo, a destruição de Jerusalém só aconteceu uns 500 anos depois dessa profecia, a segunda destruição de Jerusalém. E o povo que foi mandado, que foi expelido, ele não tinha conhecimento nenhum de Jesus de Nazaré, apesar de ter várias vezes profetizado sobre a vinda dele aqui no seu livro, como nós já vimos. Foi ele quem viu o rei montado no jumentinho entrando pela cidade. Pois é.
Olha aqui, vê o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, filho de jumenta. Foi ele quem viu. Ele quem viu a espada que iria ferir o lado de Jesus de Nazaré. 400 anos antes disso acontecer. Mas ele diz aqui nesse final desse capítulo, ele invocará o meu nome, ela invocará o meu nome. A nação de Israel invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Vamos ficar com essa esperança no coração de que isso um dia vai se realizar, como também as outras coisas aconteceram, né? Depois de toda essa purificação, todo esse fogo, que ainda vai acontecer também, gente. Não pensa que isso aqui só foi naquela época. Agora o profeta já disse, Jerusalém será cercada novamente. E quem vai defender Jerusalém é o povo que estiver dentro de Jerusalém e o Senhor. Vamos esperar e aguardar, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia. Eu estou aqui hoje muito mais cedo, mas é tudo para a honra e glória do nome do Eterno. Tchau, tchau.